Bom dia! O programa Hora do Empreendedor está começando agora. E desta vez temos uma agenda um tanto diferente. Vamos tratar do papel da Lan House no acesso à informação, no acesso à educação, na inclusão digital da população. Temos aqui hoje como convidados o Mário Brandão, que é o presidente da Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital, o senhor Paulo do Eirado, que é diretor administrativo do SEBRAE, a Cristiane Moraes, que é presidenta do Comitê para a Democratização da Informática em Sergipe, e o prefeito de Estância, Ivan Leite. Voltamos já. Para iniciar nosso debate sobre Lan Houses, é preciso primeiro discutir questões um tanto conceituais. Então, vamos falar um pouco com o Mário Brandão. Você diz na sua palestra que a Lan House ela nasceu, de certa forma, como um centro de jogos, passou por uma segunda geração que era de acesso à internet. Qual seria o perfil dessa terceira geração? Exato. A gente tem Lan House aí da maneira como nós conhecemos, mais ou menos com uns 10, 12 anos de idade. E realmente, nos primeiros 5 anos de existência, a coisa foi 95% focada no oferecimento de jogos. O segundo bloco foi eminentemente Orkut, MSN, que não deixam de ser bastante representativos e hoje ainda são majoritários. A terceira onda é a diversificação no portfólio de oferecimento de produtos e serviços, onde você tem uma variedade enorme, gigantesca, de serviços sendo oferecidos, dos mais variados tipos, jeitos, cor e tamanho, com uma variedade tão grande quanto quando você se pergunta quais serviços que você pode ter prestados na internet. Na realidade, a Lan House ela é um ponto de presença na internet das comunidades. Então, para saber o que você pode fazer pela Lan House, é perguntar o que você pode fazer pela internet. Você pode comprar pela internet? Pode. Então, você pode comprar pela Lan House. Você pode estudar na internet? Pode. Então, você pode estudar na Lan House. Você pode fazer música, você pode ter acesso à diversão, cultura, lazer. Você pode tem todo um contexto onde o limite é o limite da sua imaginação. Perfeito. Agora, até que ponto, e aí a gente poderia até falar, talvez com o prefeito Ivan Leite, o senhor acredita que a Lan House ela também possibilita talvez o acesso à educação, ela possibilita a inclusão digital tecnológica de crianças em municípios como Estância ou até menores? Olha, eu acho que é imprescindível que seja aproveitado o potencial de penetração, de disseminação até a periferia das cidades que existe nas Lan Houses. Porque hoje o que a gente sabe, o filho da classe média, o filho dos ricos, todos têm acesso à internet. E internet é conhecimento, internet é informação. É claro que nós queremos, enquanto prefeito, ampliar o máximo possível o acesso a esse fator de progresso pessoal, de conhecimento que é a internet. E como potencializar isso de uma forma ampla, utilizando o potencial das micro e pequenas empresas, que são tipicamente Lan Houses, e aí a importância da parceria com o SEBRAE nesse negócio, e de uma atuação da prefeitura em procurar disseminar, através de aquisição de horas de Lan House e colocando à disposição de alunos da rede pública municipal. É uma iniciativa pioneira em Estância, nós esperamos que tenha sucesso. É muito importante a participação dos professores em um acompanhamento, em pedido de tarefas específicas para que os alunos possam desempenhar e utilizar bem aquele horário na Lan House, para com isso nós termos os resultados que queremos, que é realmente o crescimento do nível de informação, de cultura e a inserção na atualidade da nossa juventude. Agora, senhor Paulo Eirado, do ponto de vista da Lan House como negócio, já que o papel do SEBRAE é incentivar os pequenos negócios, o que é que, digamos assim, um gestor, um proprietário de Lan House, ele tem que saber para que esse negócio ele sobreviva e ele possa oferecer outras opções que não apenas e simplesmente o acesso à internet? Bom, a gente vê esse setor como um setor que ainda está muito desorganizado, né? Se trabalha com muito empirismo, com muito amadorismo, e o SEBRAE tem a intenção de vir a ajudar na melhor gestão, vamos dizer assim, na repercussão social que esses atores, que esses agentes têm hoje uma responsabilidade que a maioria talvez não perceba. Mas na medida em que, principalmente aqui no Nordeste brasileiro, 70% dos acessos feitos à internet se dão através de Lan Houses,
Então, essa capilaridade, essa capacidade de inclusão digital, de fazer com que as pessoas tenham acesso a esses produtos da internet, passa a ser também, de certa forma, uma responsabilidade do gestor da Lan House. Então, o Sebrae não está preocupado só com a gestão em si, no sentido da microempresa, né, da sobrevivência financeira e econômica, mas sim da repercussão que isso possa trazer. E a gente vê hoje iniciativas em Lan Houses que vão na direção de dar acesso, vamos dizer, de uma agenda positiva da internet a pessoas, e essas empresas também têm até mais saúde financeira, elas têm um melhor reconhecimento na sua comunidade e uma melhor sobrevivência. Então a nossa intenção é juntar, vamos dizer assim, o útil ao agradável, né? Aproveitar desse momento, dessa possibilidade que a internet tem a oferecer e levar isso também como um viés econômico de saúde, de negócio, de sobrevivência, né, ética e bem-sucedida para os pequenos negócios. Agora, em se tratando, voltando agora para a Cristiane, que lida com o CDI, que possui escolas, as EICs, né, que fazem um trabalho bem interessante, inclusive de capacitação das pessoas que acessam a internet, que usam os serviços digitais. Essas EICs, elas possibilitam, de certa forma, também que crianças, que adolescentes, que pessoas que têm interesse de se inserir no mercado, elas acabam se beneficiando, de certa forma, dessa infraestrutura que o CDI põe à disposição? Uhum. Antes de entrar no assunto da função das EICs, é importante também entender o quadro de exclusão, né, socioeconômica pelo qual a sociedade passa, né? Então, o quadro de exclusão socioeconômica leva à exclusão digital, e a exclusão digital, por sua vez, também potencializa, né, esse quadro de exclusão econômica e social. O CDI, né, enquanto instituição que promove a inclusão social, utilizando a ferramenta, né, da tecnologia para fazer a inclusão digital, ele atua através das escolas, das comunidades carentes, com esse papel educativo mesmo, né? Então, para você ter ideia da estrutura do CDI, né? Então, o CDI tem pedagogo, tem assistente social, os educadores, né, são capacitados antes de entrarem nas comunidades. Normalmente são educadores que estão mergulhados na comunidade, então eles conhecem a realidade da comunidade. E o retorno, através dessa capacitação, é possível verificar através das ações que ele desenvolve nas próprias comunidades, modificando a realidade daquelas pessoas, e a inserção desses alunos no mercado de trabalho também, que é o alvo, né? Então, são resultados muito bonitos que a gente pode ver, né? Eu estava comentando sobre Cumbi, por exemplo, que foi uma escola que, através do acesso à internet, possibilitou que os meninos fossem estudar sobre papel reciclado, por exemplo, e hoje eles fabricam móveis, inclusive, né? Tudo que se pensa em papel reciclado, eles, inclusive, vendem para até fora do país. Então, quer dizer, com certeza essa ação promoveu a melhoria da comunidade, né? Então, esse é o papel principal das escolas de informática e cidadania através do CDI. Então, é ponto pacífico, eu acho que todos concordam que a Lan House hoje não é só um lugar onde a gente vai para ter acesso a um computador, acesso à internet e um bate-papo, um Orkut, etc. Mas é também um facilitador no acesso à educação, a negócios e à cidadania. Isso parece-me ponto pacífico. Agora eu perguntaria para o Mário Brandão. No site da associação, inclusive, mostra que o grau de informalidade das Lan Houses é extremamente alto. Qual é o grande problema aí no caso? Até que ponto os entraves legais da legislação, eles acabam interferindo e atrapalhando o processo que seria o caminho mais certo da formalização dessas empresas? A gente tem um fenômeno muito interessante nesse ponto, que é o seguinte: por alguns erros infelizes históricos, as Lan Houses inicialmente foram impostos muitos entraves à sua legalização, de diversas maneiras, de diversas formas, com relação ao distanciamento de colégio, com relação à necessidade de autorização judicial, com necessidade de uma série de imposições legais que não se vê em qualquer outro tipo de negócio. Uma coisa assim muito particular e característica, porque foi entendido o Lan House como alguma coisa prejudicial à sociedade, como se fossem as ervas daninhas que estavam se multiplicando e precisavam ser extirpadas do nosso jardim. Então, o que aconteceu? Isso criou um fenômeno que as primeiras Lan Houses, que surgiram em todos os lugares, foram negadas sistematicamente o acesso a uma formalização. E não houve um trato
de um negócio com um potencial que é o que eles estão se transformando. A partir daí, você tem um movimento de inércia que mesmo que o 6º, 7º lugar que se estabelece, nem que ele queira, ele consegue ser formal, mesmo que de repente esses entraves sejam, ou existam caminhos para que eles possam ser contornados, porque ele não consegue estabelecer um parâmetro de competitividade com a informalidade. Então você começa a criar um ambiente onde você não tem como quebrar essa situação, que não com ações muito criativas para poder reverter e transformar essa inércia e essa movimentação de informalidade para alguma coisa positiva. Porque a cultura que a gente tem, e isso também é uma coisa muito passiva, é o seguinte: a informalidade ela é um indutor de ilegalidade. Porque a pessoa informal ela não tem acesso a crédito. Se ela não tem acesso a crédito, ela não consegue comprar o software legal. Se ela não consegue comprar o software legal e ela não tem CNPJ ou alvará, ela não registra seu funcionário. Se ela não registra seu funcionário, ela não compra o computador em vias decentes. Se para ela é muito pesado as coisas, ela faz gato na luz, energia alternativa, etc. e tal. E você tem um conjunto de situações e coisas que não são desejadas nesse ambiente, que não são presentes no ambiente formal. Então existe um conjunto maior de empresas informais, onde realmente há um cenário não muito positivo, mas um cenário de empresas formais, onde todas essas más práticas, elas não predominam. Então a nossa ideia é a seguinte: é você remover esses entraves e iniciar uma movimentação para que essas informais migrem para esse universo, porque nesse universo aqui, as boas práticas são predominantes. Nesse universo, você não compactua com a criança que falta aula, você se policia, porque existe responsabilidade do dono do espaço pelo que está acontecendo. No ambiente informal, a pessoa não se sente punível por um eventual desvio. Porque ela não tem, tipo, se alguma coisa acontecer e de repente aparecer alguma situação crítica, ela pode chegar e dizer: olha, mas eu não sou dono disso aqui. Eu sou um funcionário e o dono é o Zé da esquina. Então a informalidade até protege e impede que determinado tipo de situação aconteça. Na formalidade, ele sabe que o nome dele está na parede. Ele sabe que ele é responsável pelo que acontece. Então a postura muda. Então, boa parte do que a gente entende como solução para a resolução de boa parte dos problemas é justamente fazer uma movimentação para dar consciência de que existe vantagem para ser formal. A pessoa tem condição de comprar as coisas com melhores preços, de maneira facilitada, existem incentivos, a carga tributária não é extorsiva, é uma coisa coerente com o ramo. Desde que o Simples começou a funcionar, a gente teve um acesso muito facilitado. A microempresa hoje já tem uma carga tributária compatível com a atividade. Então, todo esse esforço é para conseguir disseminar que a formalidade, mais do que uma opção, mais do que um caminho óbvio, é um item mandatório para que nós tenhamos um impacto positivo, não só para essas casas, mas para o entorno e para a sociedade como um todo. Ganham elas, ganham o público, ganha o poder público, ganha todo mundo. Perfeito. Agora, falando do ponto de vista assim, da formalidade, se formaliza, resolve-se todas essas questões que o Mário ressaltou, mas aí às vezes você tem um proprietário de lan house que é uma pessoa completamente empírica. Ele comprou 10 computadores, colocou na garagem da casa, abriu uma lan house e até formalizou. Mas de certa forma ele não tem aquela bagagem até conceitual do ponto de vista de que a lan house pode se tornar todos aqueles instrumentos que a gente falava agora há pouco. De que forma é que se pode trabalhar esse profissional? Então, o SEBRAE tem envidado esforços, né, no sentido de dar formação de gestão, de qualidade no atendimento, da educação digital, né, dos serviços que ele pode oferecer a seus clientes. E também é importante que o empresário reconheça a cidadania empresarial. Né? Na medida em que ele sai da informalidade, ele passa também a ser responsabilizado, né, pelas ações daquela pessoa jurídica, daquela empresa que ele representa. E isso vem a trazer, vamos dizer, a formação de uma rede onde as pessoas têm que prestar bons serviços e o SEBRAE é o caminho para aqueles que queiram se aprofundar no sentido do conhecimento da gestão, da administração de negócios, da própria legalização, da discussão de políticas públicas, desde que eles procurem o caminho do associativismo, né? Então o SEBRAE tem procurado oferecer
da forma mais ampla possível essa formação e esse conhecimento para os donos de lan house. De certa forma, esse projeto que foi desenvolvido em parceria SEBRAE e Prefeitura à distância já mostra mais ou menos quase que um modelo de como isso seria possível. No projeto, salvo engano, o SEBRAE forneceu a capacitação para os donos de lan house, a Prefeitura entra, de certa forma, subsidiando determinadas horas de uso para alunos das escolas públicas. Na sua opinião, prefeito, qual que é o papel exatamente do poder público, especificamente falando das prefeituras, no que é que outras prefeituras poderiam talvez até melhorar esse projeto ou pelo menos fazer um projeto piloto também? Olha, na fase inicial, nós partimos realmente, constatando a realidade que o Mário bem colocou, nós partimos para estimular a formação de uma associação de lan houses. Porque feita a associação, eles tendem, até que eles são informais, eles tendem a se autorregular, a se autopoliciar para ter uma atuação adequada. Nós tivemos lá no momento inicial mais de 60% das lan houses existentes, contando todas de forma mais distância, associadas. Nós sabemos que o espírito associativo ainda é pouco sólido no Brasil, mas nós temos estimulado que isso aconteça. E eles já tiveram um resultado prático disso. Graças à existência da associação, a Prefeitura pôde ajudar, o SEBRAE pôde ajudar, nós já oferecemos cursos e claro que eles, feitos dessa forma, eles podem inclusive aumentar o seu poder de compra, porque na hora de adquirir computadores, eles podem, ao invés de cada um adquirir 10, ora, se são 20 associações, já serão 200 computadores. Já haverá interesse de um fabricante fornecer um desconto especial, já haverá interesse até mesmo de um fabricante oferecer não apenas a parte comercial, mas a parte, quem sabe, até de marketing. Porque até nós fazemos um apelo, se alguém estiver assistindo esse programa e entenda que é uma boa oportunidade de associar a sua marca a esse programa, que eu entendo que é um programa altamente meritório, que nos ofereça essa parceria. Realmente a Prefeitura de Distância quer que a inclusão digital seja realmente um diferencial, porque nós entendemos que é o principal instrumento para alavancar uma formação educacional, realmente a inserção no mundo globalizado. É impossível hoje se dizer cidadão do mundo se você não tem acesso à internet. Então, ao acreditar nisso, nós lutamos para acelerar esse processo de inclusão. Porque é o que nós vimos. Encontramos algumas escolas, poucas, mas algumas escolas tinham centros de informática, salas de informática. As salas lindas, arrumadinhas, e o diretor deixava trancada com medo de deixar em uso para não quebrar o computador. Ora, não é isso, o computador é para ser usado. Enquanto que as lan houses, elas só vão receber a sua remuneração pelo uso da hora se efetivamente o computador estiver em uso. E ao capacitar também o professor da rede pública municipal, nós estamos também viabilizando que o professor tenha um conhecimento de quais portais, quais sites têm instrumentos de pesquisa que eles podem direcionar e solicitar aos alunos trabalhos específicos naquela área. Então, entendemos que realmente é uma operação que, para ter sucesso, e nós queremos que se tenha, é imprescindível a parceria dos proprietários de lan houses, da prefeitura, dos professores e, obviamente, dos principais interessados. As crianças estarão tendo acesso a esse instrumento. E para não ficar uma coisa desinteressante para as crianças, na nossa ideia é que ela tenha acesso, um percentual das horas que elas têm acesso, também seja dada a lazer, que ela também seja recompensada na utilização do computador. Ela teve a sua formação, fez o seu trabalho escolar, mas também teve um ganho, em que ela pode também brincar do mesmo jeito que o meu filho pode brincar, do mesmo jeito que o filho de quase toda a sociedade média e alta pode brincar. Então é isso que nós queremos realmente, é esse espírito que move a Prefeitura de Distância. Vamos dar uma pequena pausa nessa discussão e voltamos daqui a pouco com mais sobre o mundo da lan house. Até já!